Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Vocês que nos acompanham sabem que nós já abordamos diversos temas, estamos fazendo estudo no Livro dos Espíritos desde o início. Vocês podem encontrar toda a programação na TV Mundo Maior. Hoje estaremos dando continuidade ao tema que fala a respeito do sonambulismo. Então, nós já entramos nesse tema, você também pode buscar nos programas anteriores. Hoje daremos continuidade e terminaremos o sonambulismo. Então, fique conosco, pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno, vamos dar continuidade, porque é um tema interessante e temos muitas coisas boas para a gente conversar. Antes da gente iniciar, também gostaria de dizer para vocês que toda essa qualidade de áudio, de som, de imagem, chega até vocês graças aos nossos queridos, a nossa Fernanda Lima, ao Jefferson Carvalho, a Bruna Passa, o Valdeci Lourenço e a Margarete Parpinelli. Lembrando que toda essa equipe está de prontidão, inclusive as meninas, para receberem os comentários, receberem as dúvidas de vocês e também as respostas à nossa pergunta desafio. Mas antes disso, vamos dar o nosso olá para o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, 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 Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como sempre é uma festa podermos falar de doutrina espírita, dando sequência àqueles temas que estão sendo abordados ao longo do nosso programa durante o ano. Vamos terminar hoje a questão do sonambulismo e depois vamos ingressar num tema muito interessante também, nesta sequência da emancipação da alma. Então fique conosco, daqui a pouquinho nós estaremos iniciando já a nossa abordagem e a gente espera que você possa chamar seus amigos, dar o joinha, compartilhar com as pessoas que você conhece e que gostam do estudo da doutrina espírita, porque assim mais pessoas também podem se beneficiar com essa doutrina maravilhosa. Não é mesmo, Solange? É isso mesmo, e como eu disse, hoje nós temos uma pergunta, desafio para vocês. Eu vou pedir para a Fernandinha ou para o nosso querido Jefferson Carvalho colocarem o slide da nossa pergunta desafio, que é a seguinte: se em transe o sonâmbulo vai ao deserto, seu corpo sente o calor? Olha que pergunta interessante. Se em transe o sonâmbulo vai ao deserto, seu corpo sente o calor? O sonâmbulo está lá, o seu corpinho está dormindo em casa e de repente, será que ele vai até o deserto, a alma dele vai até o deserto, de repente, será que ele começa a sentir aquele calor do deserto, do ambiente onde ele está? Essa é a pergunta desafio para vocês, vocês poderão enviar as respostas através do nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996 433827. Anota aí, 0 operadora 11 996 433827. Vocês também podem participar, enviem as dúvidas, os comentários, podem participar também na área de chat do YouTube. As meninas estão aí anotando tudo para enviarem para a gente. Inclusive, mande para a gente assim que você puder, para a gente ter tempo de comentar a respeito da sua resposta, das suas dúvidas, tá bem? Muito bem, e aí, André, vamos em frente? Vamos então começar com o primeiro slide, que é aquele slide que ilustra o nosso tema. O Jefferson vai colocar para nós na tela o slide número 1, quando ele estava andando em cima do telhado, lembra que nós já falamos dele? Olha lá, ó, o Jefferson, o Valdecir, os dois, um de cada lado, cada um durante a noite, saindo da cama, assim, onde que eu estou indo? Então, esse é o tema do sonambulismo, né, do sono e dos sonhos, que nós estamos abordando. E logo a seguir, já no slide número 2, a primeira pergunta de hoje, que é a questão 434 do Livro dos Espíritos, que a Solange vai ler para nós. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Olha que dúvida interessante que Kardec apresenta. Aqueles potenciais de percepção do mundo invisível, do outro lado, são semelhantes aos que cada pessoa também tem depois que o corpo morre? Sair do corpo no período do transe sonambúlico, o espírito tem as potencialidades próprias iguais a daqueles que estão perdendo já a matéria física pelo fenômeno da morte, quando já se projetam para o outro lado definitivamente?
É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Vamos então agora no slide seguinte ver a resposta que os espíritos dão a essa indagação. Vamos lá? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. Ou seja, a gente sabe que o sonâmbulo, ele está ligado à matéria ainda. Então, existe uma diferença, diferente de você ter os laços desatados, quando você desencarna, você não tem nenhuma ligação, mas o sonâmbulo, ele ainda está atado à matéria. Então, a gente tem que levar em conta essa diferença, essa influência da matéria no espírito. E essa é uma importante observação que a Solange está fazendo, porque naturalmente, quando não existe mais ligação da energia com a densidade da matéria, o espírito tem mais liberdade, ele tem mais potência do outro lado, porque agora ele volta para o plano de onde ele veio. Mas quando ele está ainda preso ao corpo, você já viram aqueles brinquedinhos de você usar? Antigamente era com um cabo, né, que você ficava girando um aviãozinho, aeromodelismo. Agora já as coisas andaram bastante, eles têm aqueles controlinhos remotos. Você liga o aviãozinho decola e ele anda obedecendo o controle remoto. Só que ele não pode ir muito longe, porque o controle remoto tem um limite, ele tem toda esta dificuldade. Então, quando nós estamos encarnados, nosso espírito pode sair do corpo, como o aviãozinho, ele vai dependendo do controle remoto ou daquele cabo, que antigamente, e em alguns casos ainda hoje, o controlador do voo ainda mantém essa ligação. Agora, naturalmente, quando não existe mais o corpo físico, o avião voa por ele mesmo, ele vai embora. E é esta a condição do espírito depois da desencarnação. Enquanto está encarnado, ele ainda está ligado pelo cordãozinho àquilo que é o controle, que está mantendo essa conexão. Portanto, ele voa, mas ele não tem toda a autonomia que ele poderá ter, como ele vai descobrir depois da morte do corpo físico. É isso que os espíritos estão dizendo. O espírito do sonâmbulo sai do corpo, ele tem várias faculdades semelhantes às do espírito desencarnado, mas ainda ele sofre a influência da parte física, aonde ele está atrelado, ele ainda está preso à matéria. Então, isto produz nele uma certa confusão. Pode gerar até um equívoco de interpretação ou uma avaliação não muito lúcida daquilo que ele está vendo. Não é, Solange? Exatamente. Bom, vamos para o próximo slide, porque Kardec continua com o seu questionamento. No slide 4, que se refere à pergunta 435, ele fala o seguinte: o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Essa pergunta, inclusive, ela é um desdobramento da pergunta anterior. Se ele está fora do corpo, ele pode ver outros espíritos? É a pergunta que Kardec faz. Com base no quê? Naquela resposta anterior, em que os espíritos disseram, o espírito do sonâmbulo, ele está desvinculado do corpo, já está no mundo espiritual, mas ele não tem toda a autonomia de quem já desencarnou. O corpo ainda exerce algum tipo de controle ou de limitação. E aí Kardec quer saber se nessa limitação estaria ver os outros espíritos. Pois, então o sonâmbulo pode enxergar outros espíritos? Dentre o potencial, porque é claro, né? Quando a gente perde o corpo físico pela morte, nós ingressamos no mundo invisível e a partir daí o mundo invisível não é mais invisível. Nós enxergamos tudo que está lá, nós vemos as entidades que nos cercam, nós veremos os espíritos que estão ao nosso lado. Agora, e com o sonâmbulo? Ele está ainda preso ao corpo. Será que ele consegue ver espíritos do outro lado? É por isso que Kardec fez essa pergunta encadeada com a resposta da pergunta anterior, porque Kardec ele exerce um domínio da lógica para extrair os ensinamentos, então ele vai do mais genérico para o mais particular, e ele vai fazendo isso várias vezes. Agora então, depois de nós termos entendido, se a Solange não quiser acrescentar mais nada nessa observação, nós poderemos ir para a resposta. Vamos ver a resposta, André, no slide número 5, que olha só o que os espíritos dizem para a gente. A maioria
Perdão, a maioria os vê muito bem, ou seja, vê os espíritos muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Pode mudar o Eles slide. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta. E é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. O que você Olha só entende aí, que a Solange? experiência. Olha, vamos voltar no primeiro slide, no slide número 5. Olha só o que eles estão dizendo para a gente: que o sonâmbulo vê os espíritos muito bem, não é? E, é lógico, isso vai depender do grau, da natureza, da lucidez do sonâmbulo. Às vezes, algumas vezes acontece que o sonâmbulo ele não percebe tudo de início. Eles acham que esses seres são seres que estão no corpo. Isso ocorre quando o sonâmbulo ele não tem nenhum conhecimento do espiritismo, não é? Ou seja, ele tem esse fenômeno ocorre com ele quando ele sai do corpo, ele vê os espíritos, mas ele não acha que são espíritos, ele acha que são pessoas de corpo, de carne, como ele. Agora, se o sonâmbulo tem já o conhecimento do espiritismo, então eles têm essa compreensão maior de que eles estarão conversando com espíritos e não com seres corpóreos, como diz a resposta. Eu me lembro de uma situação muito interessante, Solange, que os biógrafos do Chico Xavier contam em várias das suas obras. O Chico tinha uma capacidade muito grande de enxergar o mundo invisível. Para Chico, o mundo invisível era tão palpável, tão real, tão nítido quanto o mundo visível. Então, muitas vezes, para que ele não se equivocasse, quando ele tinha que sair à rua, ele andava sempre com um amigo, a quem ele pegava no braço, e quando ele tinha que ir em algum lugar, esse amigo ia com ele. E aí ele chegava perto de um determinado local e ele perguntava para o amigo: escuta, você está vendo ali naquele poste uma pessoa encostada? E o amigo dizia: não, não estou vendo. Aí o Chico sabia que o que ele estava vendo era um espírito. Mas se o amigo dissesse: sim, sim, tem uma pessoa ali, é um homem gordo, de camisa branca, então é um encarnado, porque o outro estava sendo a referência, porque se o outro não visse, é porque o que o Chico estava vendo era do mundo espiritual. Mas se o outro estivesse vendo, é porque aquela visão que o Chico estava tendo era de um encarnado. Então você imagina que para o sonâmbulo, muitas vezes despreparado, ele sai do corpo, mas ele está lúcido, ele está acordado. E ele pode estar num ambiente em contato com outros seres que ele não detecta serem ou não espíritos, tão nítido que eles estão. E isto para ele é muito interessante, porque para ele este contato pode levá-lo a confundir-se. E quando ele não tem o conhecimento da doutrina espírita, quando ele não tem vamos dizer, a cancha, né, a experiência, a quilometragem rodada em várias e várias ocasiões, ele pode se confundir, achando que, na verdade, aquele é um ser encarnado, quando na verdade não é. No livro Nosso Lar, olha que interessante. Nós fazemos a leitura dos livros de André Luiz no nosso programa O Espírito da Letra. E o primeiro livro que nós lemos, não é, Solange? Foi o livro Nosso Lar. Isso mesmo. E você que está nos assistindo agora, vai encontrar no livro Nosso Lar uma descrição muito interessante. André Luiz estava andando pelos campos, quando os campos da cidade, né, ali meio afastado dos núcleos das edificações, quando de repente ele volta correndo para falar com a Narcisa. Narcisa, eu vi um fantasma. Vi um fantasma. Ai, Narcisa, meu coração está até batendo. Vai sair pela boca. Não é bem assim que ele fala, mas é para você entender. Ele estava assustado, branco, pálido. Aí Narcisa deu uma risada e foi com ele. O que você viu? Eu vi um negócio, umas pessoas que estavam chegando com os negócios
assim, saindo da cabeça deles e indo longe. Uns canos, uns fios. Aí Narcisa deu risada, e ela falou assim, não, André, é que você está vendo o cordão que está ligando estes seres ao corpo físico. Sempre que você vê alguém com isso na cabeça, é porque essa pessoa está encarnada. Mas quando não tiver isso na cabeça, ele já desencarnou como nós. Então, veja só, por falta de experiência, o André Luiz quase tem um infarto, quase remorre no mundo espiritual de susto. E quem deu a ele a explicação foi a Narcisa. Então, acontece a mesma coisa com o sonâmbulo. Às vezes ele está lá meio, olha, eu encontrei o fulano, mas ele não percebe que é um espírito. Então, é essa a resposta que os espíritos dão. A maioria vê os espíritos quando sai do corpo. Naturalmente, em decorrência de ser mais ou menos lúcida a sua capacidade de identificação. Porque, às vezes, o próprio, como nós já vimos nos programas anteriores, o próprio sonâmbulo não está ainda muito preparado para a percepção das coisas à sua volta. Ele interpreta as coisas de uma forma um pouco equivocada, ele tem confusões na análise. Mas todos eles podem ver. Agora, algumas vezes, eles não percebem logo de cara que se tratam de espíritos. Eles ficam ainda confusos. E, quando eles não têm nenhum conhecimento do espiritismo, isso é mais fácil ainda. Essa confusão pode acontecer com mais facilidade. Por isso é que, às vezes, eles confundem os espíritos com pessoas vivas, como disse a resposta aqui. Não é interessante, Solange? É isso mesmo, nós temos ainda, porque Kardec faz um comentário. Olha só o que Kardec fala no slide 7. O mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Ou seja, a gente vê aqui que mesmo na morte, quando a gente desencarna, ou no plano espiritual, quando encontram espíritos, às vezes às vezes nós não notamos ainda a diferença do plano material para o plano espiritual e achamos que estamos vivos, mas já estamos do lado de lá e encontramos outros espíritos e achamos que esses espíritos não são espíritos, são seres com corpo, não é? Isso também, essa confusão pode acontecer também no momento do desencarne. É isso que Kardec nos quis dizer nesse comentário. Agora, nessa circunstância muito interessante, uma outra passagem. Eu e a Solange, já há muitos anos, fazemos o programa Alegria de Viver na Rádio Boa Nova. Programa que começou em 2006 e que, depois de alguns anos, passou também a ser transmitido através de imagens, não apenas o áudio, mas também a imagem. E nesta jornada de tantos anos, nós já lemos e comentamos vários livros espíritas neste programa Alegria de Viver. Eu não tenho agora de memória os dias que o programa Alegria de Viver vai ao ar, mas me parece que é na segunda-feira, o dia da estreia do programa semanal, com algumas reprises. Mas nós fizemos, alguns anos atrás, a leitura e comentário do livro Voltei. O livro Voltei foi escrito pelo espírito irmão Jacó, que é o Frederico Figner, aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, um empresário de muito sucesso na época, que era representante da Casa Edison para vender os gramofones. Ele tinha muito recurso. E quando ele desencarna, ele conta todo o processo desencarnatório no livro Voltei, que ele escreveu através da mediunidade do Chico Xavier. E ao nos relatar os momentos logo a seguir da desencarnação, ele diz que ele passou por uma situação muito interessante. Ele estava levado pelo irmão Andrade, pelo Dr. Bezerra, na companhia de sua filha, Marta, que já tinha desencarnado muitos anos antes. Eles iam para a praia no Rio de Janeiro, aguardar que os últimos desencarnantes daquele dia, pudessem se reunir antes de seguirem viagem para o seu destino. Eles ficariam ali na praia esperando. Porém, quando eles estão andando já na orla, naquele calçadão, ele está no meio para ser fortalecido por Dr. Bezerra de um lado e pelo irmão Andrade de outro, que estão de braços dados com ele, e vem na direção dele, vem uma senhora cheia de sacola do supermercado.
Ela vem com um monte de coisa, carregando o saco, e ela vem na direção dele. E os dois que o estão guiando vão indo embora. E ele vai ficando desesperado. Não, eu vou trombar com a mulher, eu vou trombar com a mulher. E de repente ele se surpreende que ele passa pela mulher, a mulher passa por ele. E aí ele assusta. Por quê? Porque ele ainda estava raciocinando como ser encarnado, ou seja, se ele trombasse com a mulher, ele tendo um corpo de carne e a mulher também, ia ser um desastre. Mas os espíritos que o estavam levando já estavam acostumados com esse processo, né? Já passam pelo outro, ninguém sente nada. E aí o irmão Andrade disse para ele, felizmente, a mulher pôde seguir o seu caminho em paz e você também, ninguém interferiu com ninguém. Não é? Então, essa situação é interessante, porque o comentário de Kardec se refere a isto. Quando nós não nos preparamos, quando nós vivemos uma vida descuidada para as coisas da alma, quando chega o momento da nossa desencarnação, como as coisas são muito parecidas, e neste caso, você pode encontrar no nosso outro programa, O Espírito da Letra, a leitura e o comentário do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, ele nos relata 5 casos de desencarnação. E um deles, o do Dimas, é completo, é do começo dele passar mal, dele desencarnar, depois o velório, depois o enterro. Mas é interessante que neste capítulo, que ele fala da desencarnação do Dimas, ele conta o processo do desligamento do perispírito em relação à matéria, ao corpo. E ele conta que quando foi rompido o último laço que estaria localizado no interior do crânio, ele viu projetar-se sobre o seu corpo, que agora estava em decomposição já, um outro corpo igualzinho ao que ele tinha embaixo. E esse corpo foi ficando cada vez mais denso, apesar de no começo ser meio transparente, foi ficando cada vez mais denso, até que ele tomou a forma como se ele tivesse realmente um corpo de carne em duplicata, mas era o perispírito. Quando chega nesta etapa, ele já não consegue ver através, André Luiz diz que não consegue mais ver através do perispírito do Dimas. Então você observa que no outro lado da vida, plasma-se um corpo muito igual, semelhante àquele que a pessoa tinha. Portanto, para ela, parece que ela está viva. Ainda mais se ela nunca pensou a respeito do que acontece com a alma depois da morte. Então, eu estou vivo aqui. E esse é o drama de muita gente. Que aí chega, olha para o cadáver no caixão e diz, não, eu não morri, eu estou dormindo. Ele grita para todo mundo que está ali para que o acordem. E, na verdade, ele não está dormindo, ele está desencarnado, ele está morto para a matéria. Então, nesses casos, Kardec está dizendo no seu comentário que é muito comum acontecer a mesma coisa que acontece com o sonâmbulo, com o desencarnante novato. O desencarnante novato, ele pode confundir o que ele está vendo com a vida material. E isto pode fazer com que ele sofra muito mais, porque os corpos que ele vai ver são muito parecidos com os corpos que estavam na Terra. No plano espiritual, a dimensão é a mesma para todos. Então, ele pode achar que aquele corpo é de carne, sem que realmente o seja. Estas são comparações que Kardec faz para que nós compreendamos, seja aquilo que acontece com o sonâmbulo, quando ele está em transe, seja o que pode acontecer conosco no processo de desencarnação. Por isso que eu dou umas dicas para a pessoa, se porventura você sair do corpo e não entender se está morto ou não, você faz uns testes. Você primeiro levanta da cama. Será que eu estou dormindo? Será que eu morri? Você não tem certeza. Você levanta da cama e você vai tentar abrir a porta do quarto. De repente você não consegue abrir. Aí você fala assim, não, pode ser que alguém tenha trancado pelo lado de fora. Pode ser que a fechadura esteja assim colada. Ou você então tenta pegar o seu chinelo que está do lado da cama. Você tenta pôr o pé, o chinelo não te obedece. Fala, eu acho que eu não estou com o corpo. Meu chinelo não está me obedecendo. Mas será que alguém não fez a bobagem de colar o chinelo no chão só para eu não pegar? Aí, se você ainda tiver alguma dúvida, você vai lá no banheiro.
você vai no banheiro e olha no espelho. Porque se você se ver no espelho, ai, que alívio. Puxa, eu tô ainda no corpo. Mas se você não se vê no espelho, meu filho, reza. Reza, porque agora é a hora de você saber que já não está mais num corpo de carne. E você precisa de amparo. Porque se você saiu e ainda não tem certeza que o corpo morreu, é que você não tinha preparo nenhum, não é mesmo? Você está assim meio que marinheiro de primeira viagem. Então faça uma oração, pense nos seus espíritos amigos, pense naqueles companheiros que já foram e fala, ai, por favor, venha logo, porque eu estou precisando muito. Né? Então, é essa situação que Kardec relata, não é, Solange? É isso mesmo, e tem mais uma coisa, se você fizer a sua oração e você de repente olhar ao seu redor, você só conseguir enxergar as pessoas que já desencarnaram, então aí você fique muito cabreiro, porque é quase certeza que você está no mesmo plano que eles, ou seja, você não está vendo fantasma não, você provavelmente desencarnou e já está do lado de lá, então é mais uma comprovação. Tem uma história também que é muito anedótica no movimento espírita, me parece que é da autoria do Euríclides Formiga, um médium que viveu aqui no estado de São Paulo, tem até filho que também é ligado à doutrina espírita, e quando ele desencarnou, ele mesmo contou isso depois, através de médiuns, né? Ele foi para um hospital, no plano espiritual, mas ele tinha conhecimento da doutrina, ele sabia o que era o plano espiritual, e aí ele acorda no plano espiritual e ninguém diz que ele tinha morrido. Então ele se vê vivo, com o corpo, igualzinho que ele tinha, o pijama que ele usava, e alguém então fala para ele, oi Euríclides, vamos dar uma volta aqui no corredor, né? Ele então aceita, porque ele pode ter tido um mal súbito, ter desmaiado, e alguém leva ele para um hospital que ele não sabe onde é, porque ele chegou lá desacordado. Bom, quando ele está andando pelo corredor, conta ele vê, vindo na direção dele, no sentido oposto, ele vê Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra, ele já tinha conhecimento de Dr. Bezerra. Nossa! Quando ele vê Dr. Bezerra, ele fala assim, nossa! Agora eu fiquei médium vidente, estou vendo o Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra veio chegando até ele, deu uma risadinha e falou assim para ele, não, meu filho, você não está médium vidente, é que você morreu. E ele disse que ele levou um susto tão grande, Solange, que ele disse que ele quase remorreu quando ele ouviu o Dr. Bezerra dizer que ele tinha morrido. Ele não estava assim, esperando, assim, ser dada essa notícia, essa novidade, assim, tão na lata, não é? Podia ser daquele tipo, diz que a sua mãe subiu no telhado, aquela piadinha, né? Mas não, você morreu. Não é que você virou médium vidente. Então, com isso a gente vê quantas coisas nós precisamos pensar antes, como disse a Solange, não é? Por que será que eu estou vendo só defunto, só alma desencarnada, não estou vendo, né? E ninguém, os que eu conheço, eu falo com eles, ninguém me responde. Tem alguma coisa estranha nisso, não é? Mas vamos em frente, Solange? Vamos lá, vamos seguir, porque Kardec continua questionando os espíritos. E olha agora o que ele vai perguntar para a gente na pergunta 436, slide 8. O sonâmbulo que vê a distância, ele vê do ponto onde está o seu corpo ou daquele onde está a sua alma? Ou seja, O que você entende? Isso, Solange, o que você entende dessa pergunta? Kardec quer saber dos espíritos, o sonâmbulo, no processo do transe, vamos dizer assim, ele já deixou o seu corpo deitado lá no quarto dele e ele já está visitando algum lugar. Kardec quer saber o que o sonâmbulo está vendo. Ele está vendo através do seu espírito ou da sua alma, vamos dizer assim, ou ele está vendo através do seu corpo físico? Como é que isso ocorre? É isso que Kardec está perguntando. Vamos então tentar visualizar a pergunta. Kardec está falando assim, quando ele está lá deitado na cama dele ou sentado no sofá, é do olho dele que o espírito dele está projetando como se ele tivesse uma luneta muito, muito poderosa que chegasse nos lugares, ou, Kardec quer saber, é o seu espírito que está lá e está vendo e o corpo está apenas comentando o que o espírito está vendo.
Kardec faz essa pergunta, que parece assim meio óbvia, porque tudo que nós já estudamos até agora nos dá uma certeza de que é difícil que seja o olho do médium ou do sonâmbulo lá na caminha dele que esteja vendo Paris, não é? Com uma lunetona. É meio complicado, não é isso? Tanto é que os espíritos dão uma resposta assim um pouco atravessada para Kardec. Veja só no slide número 9, a resposta que os espíritos dão para Kardec. Vamos lá. Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Os espíritos... Por quê, né? Você está me perguntando isso, Zé? É isso mesmo. Oh, Kardec, por favor, né? Por que você está me perguntando isso se você já sabe que é a alma que vê, não é o corpo que vê? Os espíritos respondem, então, com uma pergunta. E que está muito claro tudo isso. A gente sabe que é a alma que vê, não é o corpo físico. O corpo físico está deitado, os olhos estão fechados, ele não vai ver através do corpo físico. Ele está vendo através da sua alma. Agora, Solange, você vai entender, telespectador querido, você vai entender por que Kardec perguntou se a chuva era molhada. Porque é mais ou menos o que Kardec fez, né? Se cai para baixo e se subia para cima, se a chuva é molhada, né? E Kardec fez uma pergunta meio óbvia, tanto que os espíritos respondem. Por que você está perguntando isso? Se nós já dissemos que é a alma que enxerga. Isso tem a ver com a pergunta que ele vai fazer agora. E que tem a ver com a pergunta desafio, que a Solange agora vai reler para desafiar você que está nos assistindo. Acorda aí da poltrona, vai, presta atenção, não deixa o celular cair não nesse cochilo. Olha a pergunta desafio que a Solange vai ler e o Jefferson vai pôr de novo. Se em transe o sonâmbulo vai ao deserto, seu corpo sente o calor? Será que o corpo do sonâmbulo vai sentir o calor? Ele está lá, a alma dele está lá no deserto, ele foi visitar aquela região, e será que o corpo dele, lá na casa dele, vai sentir o calor do deserto? É essa a pergunta desafio para vocês, que vocês poderão participar. Participa aí rapidinho, gente, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. 996-433827. Envie para a gente as suas dúvidas, a sua resposta. Vamos lá, o que vocês acham? E olha, é interessante que você possa pensar sobre isso, porque Kardec agora vai explicar para os espíritos por que ele fez aquela pergunta meio boba. É justamente a pergunta que está aqui no slide 10. Mas antes disto, Solange, vamos dar um abraço aqui em todo mundo que já entrou, em pessoas que já nos mandaram a saudação. Nós temos o Ronaldo Santana, não é? O Ronaldo Santana, a Cristina Lúcia, Santa Rita Afonso, a Gisele Matias, que também todos nos mandam um abraço, uma saudação, a Rosana Tibi, que deseja a paz de Jesus para todos. Quem mais, Solange? Temos a Elizabeth Olímpio, boa tarde, Solange André, a Cícera Rosendo, André e Solange, boa tarde, o Grupo Espírita Kardec Umbanda também, nos dando boa tarde. Estão sempre conosco, se não me engano, eles são da Holanda, então um grande abraço para todos os que estão lá. A Érica Frank, oba, primeira vez que consigo assistir ao vivo virtual, sempre assisto depois. Então, boa tarde a todos da equipe. A Sandra Sauí, e ela responde, boa tarde, André e Solange. A resposta é, pode sim sentir o calor, pois seu espírito que está em movimento. Não sei se é por isso, hein? Vamos ver, daqui a pouquinho. Sandra, um abraço para você, querida. Nós temos a Elaine Stroider, boa tarde, uma excelente terça-feira a todos. Ela é da Vila Carrão, São Paulo. Temos a Maria de Lourdes Sanches, Esconhamilo, boa tarde a todos. Vantuíra Leixo, lá de Uberaba, Minas Gerais, um abraço para você, Vantuíra. Temos uma pergunta. Isso, vai lá. Vai lá, a pergunta da Maria de Lourdes, ela quer saber, o sonambulismo ocorre em crianças? Isso, nós já falamos sobre este tema, mas ocorre sim. É muito comum o sonambulismo natural acontecer em criança.
Não estamos falando do sonambulismo magnético, estamos falando do sonambulismo natural. Até os seus 6, 8, 10 anos, algumas crianças têm facilidade para viver essas experiências. É normal, inclusive, na análise da medicina, constatarem este período em que o sonambulismo infantil acontece bastante. Obrigado, Maria de Lourdes. Mas tem a Marisa Santos, lá da Holanda, também aqui da Holanda. Isso, nós temos também a Gisele Matias, falando, fiquei em dúvida, Solange, porque se o sonâmbulo está atado à matéria e é o espírito que sai, acho que sim. Que sim o quê? Que sente Isso. o calor? Acho que sim. Acho que sim. A Maria de Lourdes, que nos escreveu agora há pouco, ela é de São Paulo, capital. Temos a Margarete de Jesus, que também está nos assistindo lá de São Luís do Maranhão. Quem mais, Solange? Quem mais? Wilson Aguiar, boa tarde. Ele é Toledo. de Toledo, Paraná. O Ronaldo Santana. Fala aí. O Ronaldo Santana, o corpo sente sim, porque o espírito está ligado ao seu corpo. O Alan Brito, agradecendo também pelo programa. Vai lá, André. A Gisele Matias, mas se o espírito que sai em transe, e por se tratar de espírito, ele não tem as mesmas sensações do corpo físico, isso me deixou meio encafifada. Daqui a pouco a gente vai ver. A Cícera Rosendo, vai lá, Solange. André, já aconteceu comigo de estar andando na rua e algo esbarrar em mim, e no lado do impacto, o lado em que teve o impacto, ficar vibrando e não ter absolutamente ninguém, não ter nada. Pode ter sido um espírito? É um fantasma, ela escreveu. Pode sim. Nós temos uma outra história do Chico, em que uma entidade perseguidora invade o local em que ele estava trabalhando, lá no Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. O Emmanuel disse para ele tomar cuidado. O espírito vem com um revólver e dispara um tiro no plano espiritual. Aquela bala, aquele projétil magnético, o Chico se desvia, mas aquilo acerta o ombro dele. E ele conta que ele ficou com aquele ombro dolorido por 15 dias. 15 dias, muito interessante. Uma outra coisa que também é comum e é interessante, você vai no livro Liberação, de Salvador Gentili, não é o Libertação do André Luiz, se chama Liberação, e você vai ver que há uma perseguição de uma entidade em relação a um encarnado, que coloca como se fosse uma bandana, um pano em volta do joelho, para que ele começasse a sentir dor naquele joelho. Uma atadura vibratória negativa que começa a se transferir para o corpo físico e a pessoa começa a ficar mancando e o homem vai para a cadeira de roda porque não consegue andar. Preste atenção nessas coisas. E é interessante por quê? Porque no livro Liberação você vai entender uma das obras mais importantes para entender o processo obsessivo. Procure isso, Salvador Gentili, Liberação. Nós temos também a participação do Alexandre Olívio da Costa. Quando eu era criança, fui diagnosticado com sonambulismo. Minha mãe dizia que eu me levantava e andava pela casa, só que no outro dia não me lembrava de nada. Ele também disse, esse sonambulismo que vocês estão falando me parece uma projeção astral, ou estou errado? Pode ser que seja, pode ser que não, porque esse sonambulismo, quando ele acontece naturalmente, ele é uma saída do corpo da pessoa que pode andar pela casa, etc. Ele está saindo do corpo. Agora, muitas vezes, a projeção astral é um pouco pode levar o espírito a lugares muito mais distantes com é o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, né? Essa chamada projeção astral, desdobramento, muitas vezes é essa saída. Algumas pessoas usam o termo projeção para fazer a referência à saída do corpo. É nesse sentido que eu digo que às vezes não corresponde exatamente à mesma coisa. Porém, é possível compará-los, tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Um abraço para você, querido. Nós temos a Andréa Santos Barbosa, de Tumbiara, Goiás, e a Cícera Rosendo respondendo, acredito que sente o calor, sim. Ela acredita que sente. E agora a gente vai, então, ver por que Kardec, no slide 10, fez aquela pergunta anterior, que parecia uma pergunta bobona. Vamos ver. Põe aí para nós, Jefferson Carvalho. Visto que é a alma que se transporta, por que razão
O sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra a sua alma e que está, algumas vezes, muito longe do seu corpo? Ah, veja só, por isso que Kardec fez aquela pergunta anterior, em que o sonâmbulo vê a distância do ponto de vista onde está o seu corpo ou daquele onde está a sua alma? É de onde está a alma. Ah, tá bom, é de onde está a alma, seus espíritos. Então agora vocês me respondam. Como é que então o corpo pode dizer que está sentindo frio ou sentindo calor, se é a alma que está lá longe que está vendo? Está vendo como Kardec é esperto? Como ele sabe fazer as coisas para pôr os espíritos numa bananosa? Mas será que a gente consegue pôr espírito superior em bananosa, Solange? Acho que Eles não, dão André. risada, né? Eles dão risada da nossa cara. Vamos ver a resposta? Porque aqui a gente desculpa, Solange, aqui a gente já viu que Kardec está afirmando que o espírito vai lá no deserto e o corpo pode sentir o calor. Agora então vamos ver o que os espíritos respondem. O Jefferson Carvalho vai pôr a resposta do slide 11. A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço, que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre os seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, com isso, nós observamos o seguinte: quando você vai, como espírito, a um lugar muito frio, você imagina que aquele lugar está gelado. Ao mesmo tempo, você transmite pela ligação que tem com o corpo a ideia de que está frio. E o corpo vai responder exatamente aquilo que o espírito está sentindo. O espírito está sentindo como se ele estivesse lá. Então ele imagina que ele vai tremer, que ele está, ou que está muito quente, ele vai se abanando porque ele começa a suar, e o corpo está sentindo, está dizendo isso, pela transferência imediata das emoções que o espírito está tendo. Nós vemos, por exemplo, André Luiz relatando para nós no livro Nosso Lar, que quando ele desencarnou, que ele fica 2 anos no umbral, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha necessidades fisiológicas e de ir ao banheiro, como quando ele estava na Terra. O cabelo dele cresceu, a unha também. E isso por quê? Porque a sua mente estava trabalhando com aquela rotina, enquanto que, quando você está ainda no corpo e o seu espírito está lá, seu perispírito está lá no lugar, você transmite para o corpo essas mesmas impressões. E isso pode causar um impacto como se você estivesse no calor ou no frio. Por isso que o corpo diz esta sensação. Transfere-se para o corpo aquilo que é o condutor das sensações. A energia que está, o laço que prende o espírito ao corpo, faz com que o corpo sinta aquilo que o espírito pensa que está sentindo por estar naquele ambiente. Ok, Solange? É isso mesmo. E nós temos agora acho que é o último slide de hoje. Vamos lá, André? O slide número 12, a última pergunta que Kardec faz. Olha só, o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Quer dizer, Kardec quer saber. Será que aqui todo mundo gostaria de ser sonâmbulo, né? Nossa, que bom poder sair do corpo, conversar com os espíritos, né? Eu quero ser sonâmbulo, todo mundo quer ser sonâmbulo. Mas Kardec está perguntando aqui, o uso que o sonâmbulo faz dessa sua faculdade, ele vai influenciar no seu espírito depois da morte? Olha só a pergunta de vamos Kardec. já ver a resposta, Solange, que nós estamos com pouco tempo. O Jefferson vai pôr para nós o slide 13. Olha lá. Muito. Faz muito, influi muito na gente. Muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, a gente vê aí que existe uma responsabilidade muito grande de cada um de nós, especialmente também dos sonâmbulos, dependendo daquilo que ele fizer, dessa capacidade que ele tem, se ele utilizar para o bem ou para o mal. Ele vai se viciando, ou ele vai se melhorando com a utilização. Mesma coisa com a mediunidade, com o passe magnético, com a fala, com o bom sentimento, com as boas atitudes. Nós nos melhoramos ou nós nos estragamos mais do que estávamos.
É isso muito importante que a gente se lembre. Nós vamos mandar um abraço muito grande aqui para aqueles que estiveram conosco, a Sandra Cunha, a Maria de Lourdes, a Elizabeth Olímpio, a Juliana Arruda. Solange, você? A Cláudia Pinheiro, a Marlene Lopes e todos os demais aqui, inclusive a Luzia de Rio Preto, que disse aqui, que explicação maravilhosa, bem esclarecida. Obrigada, Luzia, um grande abraço a vocês, o nosso tempo está se esgotando. André, dá um tchau para a turma. Um beijo grande para todos vocês, esperamos vocês no nosso próximo Espiritismo Sem Mistério, e a Solange vai dar o beijo dela agora para você. Pessoal, até o próximo Espiritismo Sem Mistério, e estaremos com temas novos. Um grande abraço, até lá! Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério.